O Contexto Geral entrevista o empresário José Ayrton Boris. Bom, eu nasci na cidade de Sobral, convivi na minha cidade até os 15 anos de idade. Na minha cidade de Sobral eu comercializei com bombons na porta de cinema, iniciei vendendo água na estação e viajei muito para a Serra da Ibiapaba como vendedor de chinela japonesa. De 10 aos 15 anos, a história em Sobral foi mais ou menos essa. Ali no Beco do Cotovelo, vendendo chinela japonesa, vendendo revista, nas portas de cinema. Enfim, o meu maior desejo na minha vida desde criança era ser comerciante. E aos 15 anos de idade, na realidade, o meu pai recebeu um convite para vir para Fortaleza. E aqui se submeteu a um concurso público e passou e veio trabalhar na Assembleia Legislativa, isso em 1963. Em 64, eu já estava, foi o único emprego que eu tive na minha vida, trabalhando como gerente do bar e restaurante Expresso em Sobral. Eu era gerente já com 15 anos. Me demiti da gerência do restaurante e vim para Fortaleza. Chegando em Fortaleza, então, resolvi vender óculos. Mas o dinheiro era tão pouco que só deu para comprar uma peça de óculos. Isso aí foi o início da minha trajetória. Comecei minha vida em Fortaleza como vendedor ambulante, vendendo óculos na calçada do mercado, e daí devagarinho foi aumentando as minhas vendas. Eu cheguei no Mercado Central, observei que tinha uns 15 vendedores de óculos na calçada e achei aquilo muito bonito, era uma movimentação muito grande dos vendedores de óculos, e eu então segui um vendedor de óculos daquele, ver aonde ele comprava os óculos dele, que eu queria descobrir aonde eles compravam, e vi ele entrando na Casas Freitas. Naquele tempo a Casas Freitas vendia óculos ali na Conde Deu. E eu seguia até a Casas Freitas. Depois teve um outro que saiu e eu saí atrás, foi até a Casa Colombo. Na época existia como existe até hoje as Casas Colombo. Casa Fátima. E daí por diante eu fui seguindo os vendedores, vendo onde eles adquiriam os produtos dele. E eu tive muita felicidade, porque no primeiro dia eu já consegui dobrar o meu capital. Consegui já no fim do dia encerrar o dia com três óculos. Já tinha ganho 2 óculos. Porque os vendedores, na época, eles cobravam R$10, 10 conto de réis, era no tempo do conto de réis, por os óculos que eles vendiam. E eu só cobrava 2 conto e 500. Os clientes ficavam muito admirados com aquela história. Saía de um vendedor, um cobrava 10, chegava no outro cobrava 2 conto 500. Eu comprava por 1 conto 200, pedia 2 conto 500 e vendia por 2 conto. E no fim do dia dava um bom resultado. Na realidade, o meu nome é José Ayrton Pontes. O nome do meu pai, Francisco Ribeiro Pontes. Meu pai nasceu em Massapê e eu nasci em Sobral. Mas meu pai conta que ele, quando rapazinho jogando bola, ele pegou uma bola de Imbrô 3 e fez o gol. Aí, na época, estava passando um filme com Boris Karloff. E o Boris Karloff era um monstro. E eles então compararam meu pai, por um lado muito interessante, com um monstro. Tinha dimbrado 2 e tinha feito gol. Aí começaram a chamar o meu pai de Boris. E esse apelido pegou do meu pai. E eu, menino, com meus 6, 7 anos de idade, andando com meu pai na cidade de Sobral, todo mundo me chamava de Borizinho, porque o apelido do meu pai era Boris, ficou com esse apelido por causa do Boris Karloff, desse monstro. E eu então, gostando muito do meu pai, admirando muito o meu pai, e ouvia falar que meu pai tinha sido um grande comerciante, começaram a me chamar de Borizinho, 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 e na realidade lá em casa nós somos 5 homens, todos são conhecidos como Boris. E aí o meu, eu botei na cabeça que um dia eu ia ser um grande comerciante, porque eu ouvia falar que meu pai tinha sido um grande comerciante. Botei na cabeça que se um dia eu botasse um negócio,
eu ia botar, em homenagem ao apelido do meu pai, o nome de Boris. Tanto é que, depois que o meu pai faleceu, meu pai ficou aqui lotado no estado e aposentou-se como funcionário público, eu então entrei em juiz e pedi para colocar o Boris no meu nome e a juíza deu imediatamente, porque na realidade ninguém me conhece na cidade por José Ayrton Pontes, só as pessoas da família. Se chegar lá em casa uma encomenda para entregar o José Ayrton Pontes, a empregada dizia que não conhecia o seu Boris. E então eu digo, bom, o jeito que tem é botar Boris, é assim que o povo quer, é assim que eu quero. Como as grandes personalidades do mundo inteiro, por exemplo, vamos falar de uma personalidade brasileira que o mundo inteiro conhece, o Pelé. O nome do Pelé não é Pelé, o nome da Xuxa não é Xuxa, né? O nome de um presidente americano, né? Tem aí, e outras pessoas mais, né? Consegue ser chamado por um nome que ele gosta, e o Boris vem dessa história. Na minha vida, eu fui muito determinado. Eu acho que você precisa ter um foco na sua vida, saber o que é que você quer. Quando eu comecei vendendo óculos, essa história que eu estou contando hoje, nós estamos completando agora 49 anos a minha chegada aqui em Fortaleza. Quando eu cheguei aqui com 15 anos de idade, que resolvi vender óculos, na realidade eu tinha já como vontade, desejo de possuir um óculos. E eu comprei o meu primeiro óculos na cidade de Sobral, antes de chegar aqui, com muita dificuldade. Eu já usava óculos esporte, tá? E eu então, quando comecei vendendo óculos, meu desejo era de ir aumentando o meu estoque. Se eu comecei com um, no fim do dia eu tinha dois, a minha vontade era de adquirir mais óculos. Daí, com menos de um mês, eu estou com a mão cheia de óculos. Tá? Depois de um mês, eu já tinha feito um colar de óculos aqui na minha camisa, um colar de óculos. Com 3 meses depois, eu já tinha feito um tabuleirozinho. Eu queria ver o meu negócio crescendo, eu procurava economizar, não gastar o que ganhava. Que o segredo do negócio pode ser do tamanho que for, pode ser pequeno, pode ser grande, é você gastar menos do que o que ganha. E o meu desejo era aumentar o meu tabuleiro. O meu tabuleirozinho era 50 por 60, depois eu fui aumentando, até que eu fiz 1 metro por 1 metro. Quer dizer, olha aí o tamanho da loja. Então eu tenho todas essas fotos há 49 anos para mostrar, para focar o desejo de aumentar o negócio. O que foi que aconteceu depois de 2 anos que eu estava em Fortaleza, morando aqui já com a minha mãe e meus irmãos, meu pai consegue uma transferência para Sobral, para a Superintendência do Ensino em Sobral. E eu digo para o meu pai que não vou mais voltar para Sobral, que de lá eu já tinha vindo. Eu queria era ficar aqui. Então fui morar numa pensão, pagando como mensalista, na rua Senador Alencar. E lá, nessa pensão, eu tive a felicidade de conhecer uma pessoa que chegava do Rio de Janeiro, eu não sabia quem era, e essa pessoa desceu de um carro amarelo com preto, e aí entrou desse hotel olhando os apartamentos que queria se hospedar, e o meu era o mais simples, tinha 2 caminhas de 1 metro, por aquelas caminhas pequenininhas, né? E esse cidadão tinha visto já todos os apartamentos e já ia saindo. Quando eu me aproximei dele, disse que ele não tinha visto o meu e que o meu tinha uma vaga e que eu estava precisando de um parceiro, de um amigo para morar comigo. Ele olhou no meu rosto assim, olhou para o quarto, era o mais simples, eu vou ficar com esse menino aqui. E esse cidadão, na época, era um agente da Polícia Federal. E esse cidadão tinha um filho mais ou menos na minha idade. Eu não sei se ele me achou parecido com o filho dele. Por certo é que, por minha felicidade, ele resolveu ficar lá morando e nós conseguimos morar 2 anos ainda juntos, no mesmo apartamento. Depois a gente saiu desse hotel, fomos para General Sampaio, 618, Hotel Urano. Fomos juntos, depois fomos para Senador Pompeu. Tá? Por certo é que esse rapaz era um agente da Polícia Federal, na época da implantação da Polícia Federal, que
para mim foi um verdadeiro pai, porque minha mãe e meu pai saíam daqui e eu ia morar com uma grande autoridade, um homem muito sério, muito direito, e que para mim foi uma grande lição de vida que eu aprendi também com esse cidadão e me lembro dele como se fosse também um verdadeiro pai durante esses anos todos, né? E tive aquela pessoa que me aconselhava, que me orientava sempre para o lado do bem. E eu então fui aumentando meus negócios e ele dizia, né, que eu tinha nascido para ser comerciante, ele me admirava muito, me elogiava, e aquilo era muito bom para massagear meu ego, minha autoestima, e eu sempre procurei andar nos caminhos corretos, né? E até que, enfim, eu resolvi abrir, juntando, fazendo muita economia, resolvi botar alguns vendedores para mim, vendendo óculos na cidade de Fortaleza, e juntando meu dinheiro, até que um dia eu comprei a primeira loja da Galeria Professor Brandão. Fui muito ajudado por a família Neto Brandão, seu Jorge, seu Jaime, seu João, enfim, a família Neto Brandão, proprietários da Galeria Professor Brandão, me cederam um ponto em 1973, nessa época. Mas antes disso, eu me lembro, para você ter uma ideia, eu com 21 anos de idade, eu viajava para São Paulo para já ir buscar os produtos em São Paulo. Quer dizer, eu vim de Sobral, vim da Serra Grande, de Sobral eu viajava para a Serra Grande, da Serra Grande eu resolvi morar em Fortaleza, naquela época que já era um grande passo, de Fortaleza já resolvi a São Paulo, camisinha curtinha, pouco dinheiro, dinheiro emprestado, arrumado emprestado com a agiota para ir para São Paulo comprar essa mercadoria. São Paulo me lembra de um fato muito interessante, que eu cheguei em São Paulo, desço da rodoviária e pego um táxi e dou o endereço para o motorista. Esse endereço eu tinha conseguido aqui, numa caixa que eu comprei numa loja completa, a caixa cheia de óculos para poder tirar o endereço. E eu tiro o endereço, dou para o motorista e ele mandou descer, que era bem ali, que bem ali nada, a corrida era perto para ir de carro, mas era longe para ir a pé para quem não conhecia São Paulo. Mas Deus escreve certo em linhas tortas. Esse motorista não me leva, vem um outro, pergunta por que ele não me levava, eu dei o endereço, ele disse que era perto, dava para ir a pé, ele disse que não dava para ir a pé. E eu contei que era um vendedor ambulante, eu vinha do Ceará com pouco dinheiro e queria ir para esta fábrica que eu tinha adquirido esse endereço com muita dificuldade. Esse motorista disse, olha, eu vou lhe levar nessa fábrica. Agora, antes dessa fábrica, abriu uma outra, se você quiser conhecer, eu lhe levo lá. E foi exatamente onde eu descobri a galinha dos ovos de ouro. Ele me levou nessa fábrica, que eu não tinha endereço, eu tinha levado 6 meses para conseguir o endereço da outra. E lá foi onde eu descobri a galinha dos ovos de ouro. Eu adquiri um produto melhor, numa qualidade melhor, num preço melhor e que era uma novidade. Que aqui em Fortaleza não tinha ainda esse produto para vender. Então, por isso que eu digo que eu sou um felizardo, sou uma pessoa abençoada desde criança.